A paz de Deus, que a graça do Senhor Jesus, a comunhão com o Espírito Santo permaneça na sua vida, na sua família. Hoje, mais uma vez, estamos aqui para falar da palavra de Deus, anunciar o evangelho do reino. E então já pega a sua Bíblia, vamos ler hoje o capítulo 26, dos versículos 1 até o 5, tá? Um vídeo, vou tentar ser breve, mas tenho certeza que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então já vai deixando seu like, seu coraçãozinho aí, se inscreva no canal, compartilha, assista até o final, porque eu tenho certeza que o Senhor vai nos surpreender com a tua boa, perfeita e agradável vontade. Então já envia para alguém aí, se inscreva no canal, tá? E ative o sininho aí das notificações. Pega a sua Bíblia e vamos ler capítulo 26 do livro de Mateus. O título: A consulta dos sacerdotes e dos escribas, que eram os homens religiosos, né? Os homens que cuidavam do templo, que falavam das coisas de Deus. Eles fizeram uma consulta entre eles. Vamos ler aqui. E aconteceu que, quando Jesus concluiu todos os seus discursos, disse aos seus discípulos: Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois, os príncipes dos sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. É tão triste, né, gente? A gente lê essa história, saber que a morte de Jesus ela veio para a salvação de todo aquele que nele crer. Isso traz uma alegria para nós, que usufruímos dessa salvação, dessa graça que veio através do sacrifício de Jesus voluntário. Mas é triste ver uma trama de homens que se ajuntaram para verem, eles ver alguma maneira de poder prender Jesus, de poder matar Jesus e de falarem mal de Jesus, de difamar Jesus. E aqui eles fizeram esse conselho junto com o sumo sacerdote. E é tão interessante que eles pensam em todos os detalhes, né? Como nós vimos aqui, que alguém se preocupou com a Páscoa durante a festa, para que não tivesse alvoroço, porque tendo alvoroço, tendo uma baderna, em outras palavras, né? Eles estavam debaixo do governo do Império Romano, então eles poderiam também sofrer uma opressão ou o Império Romano ali tentar conter esse alvoroço. Então eles temiam isso. Então ali era um tempo onde tinha os seguidores de Jesus, tinha esses homens sacerdotes, escribas, os judeus ali, que conviviam ali. Existia o Império Romano, então era um momento ali, eles viviam em tensão ali, porque eles estavam debaixo do Império Romano, todos os judeus, todos os povos que viviam ali naquela terra. E, e vinha Jesus com a mensagem do Evangelho, com a mensagem do reino dos céus, com a mensagem do amor, né?
e foi amado por alguns, mas foi odiado por outros, que talvez não entenderam a sua mensagem ou que amaram mais, na verdade, os seus status, né, e não queriam perder status de homens religiosos, de homens que o povo precisava para chegar até Deus. Porque o sumo sacerdote era o único que podia entrar numa sala lá, Santo dos Santos, né, e levar as orações, falar com Deus, representando o povo. Ele representava o povo. Então muitos não queriam perder esse status. Mas o Senhor nos chama, Jesus, depois da sua morte, do seu sacrifício, que o benefício do seu sacrifício traz uma alegria para nós e nós devemos sempre lembrar disso. Que ele nos fez reis e sacerdotes. Então ele deu o direito de nós entrar no Santo do Santo, na nossa comunhão com Deus, nas nossas orações e falar com Deus. E reinar na nossa casa, no nosso trabalho, onde nós colocarmos as plantas dos nossos pés ou a palma das nossas mãos. Ele abençoará. Você tem que ter essa palavra, essa certeza no seu coração, que as coisas tudo vai dar certo, na medida do possível onde você está. Porque a palavra de Deus diz que ele nos abençoará por onde quer que nós andar. Então a bênção de Deus, a prosperidade de Deus, ela está sobre a sua vida, não no lugar, não em coisas materiais, mas dentro de você. Você é a bênção de Deus na terra. Você é uma bênção de Deus ambulante, que anda, que fala, que vive, que sente, que ama, que estende a mão, que ajuda. Essa é a verdadeira bênção de Deus. Que somos nós, todo aquele que crê, que vive, que pratica as obras da luz. Mas aqueles que estão em trevas, aqueles invejosos, aqueles que se incomodam com o seu brilho, com a sua luz, eles tramam, eles se ajuntam em casas. Assim foi com Jesus, mas nos tempos, hoje em dia é assim. Se ajuntam para falar mal de você, para falar mal do seu jeito, para falar mal do seu trabalho, para falar mal de como você se veste, de como você fala, de como você vive a sua vida, de como você educa seus filhos. Pessoas se ajuntam para falar mal de você. Porque são pessoas que não compreendem que você simplesmente está vivendo um propósito que Deus colocou no seu coração. E você vai vivendo cada dia. Como tem um hino na igreja que eu congrego, que fala: eu vou vencendo de dia em dia as minhas provas pela fé. E aí, dia após dia, você vai vencendo, sendo amado por uns, sendo odiado por outros. Mas você não pode parar nem com o elogio de alguém, e muito menos com a crítica de alguém. Porque você simplesmente tem que ter no seu coração o alvo e prosseguir fazendo a vontade de Deus, ainda que seja até a morte, assim como Jesus foi fiel, obediente até a morte. E aqui Jesus avisa os discípulos que faltava 2 dias para a Páscoa e que ele seria entregue e seria crucificado. Jesus, ele foi declarando, ele sabia tudo que ele ia passar. Ele foi declarando para os seus amigos, discípulos. Eles também não entendiam, não compreendiam. Mas depois de tudo consumado, ele na cruz, depois de 3 dias, a morte não pôde reter ele, não pôde segurar ele. Ele venceu a morte para te dar a vida. E ele declarou, depois ressuscitou, na verdade, e declarou aos seus discípulos: vinde por todo mundo anunciar o evangelho. E é o que nós estamos fazendo até aqui, de gerações e gerações, homens e mulheres, com esse desejo que Deus coloca no coração de anunciar o evangelho do reino. Dizer que o Senhor
sara, cura, salva, perdoa, ama e estende a mão para todo aquele que precisa de uma mão estendida. E é interessante, gente, que Jesus, ele não parou, como nós lemos aqui diversas vezes, ele discutindo, ele repreendendo os homens religiosos daquele tempo, dizendo que eles viviam uma vida de mentira, bonito por fora, mas interiormente eles eram mortos. Eles não levavam verdadeiramente a essência do Evangelho. E assim é nos dias de hoje. Pessoas que demonstram ser alguma coisa, pessoas que têm a aparência de piedade, de bondade, de misericórdia. Mas quando ela abre a boca, quando ela vai declarar alguma coisa, sempre é a podridão que está dentro do coração dela, que é a falta de amor, que é a falta de misericórdia, que é o julgamento, que é os ajuntamentos para falar mal de alguém. E assim a gente vai vivendo as nossas vidas, querendo e almejando ouvir o que Jesus falou no último vídeo, né? Que é essa passagem aqui que ele disse, ó. Ah, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então esse reino é para aqueles que forem fiel, aqueles que cumprirem o seu propósito aqui nessa terra. Fica o convite para você. Procure saber o que Deus quer com você e seja fielmente obediente até a morte, até o último dia da sua vida nessa terra, seja na velhice, seja o dia que for, mas que você morra vazio, que você morra feliz e contente e chegar na presença de Deus confiante de que você cumpriu o seu propósito, que você viveu a verdade da palavra. Deus abençoe sua vida, envia para alguém esse vídeo. Fique firme, que o Senhor cumprirá todas as promessas na sua vida. Um beijo. Paz de Deus.